Tenho certeza disso. Quantos de vocês já ouviram falar do anticristo? Levanta a mão quem já ouviu. Aliás, levanta a mão quem nunca ouviu falar do anticristo. Quem nunca ouviu, levanta a mão. Tem uma pessoa, tem algumas pessoas, poucas, mas existem algumas pessoas que nunca ouviram falar. Esse é o tema dessa noite. Nós vamos estar falando sobre o anticristo. Amém? Então vamos orar. Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esse momento, e nós te pedimos que nessa hora em que nós estaremos abrindo a tua palavra, o Senhor nos dê entendimento para compreender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala profundamente a cada coração, que sejamos impactados pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Abra suas Bíblias em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Segundo Tessalonicenses 2, verso 3. Quem achou, diga amém. Eu só ouvi umas 3 pessoas dizendo que acharam, mas tem ali, né? Amém. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Que ninguém vos engane, porque de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Queridos, nos últimos dias nós estamos vendo nas redes sociais, está chovendo questões escatológicas. Pastor, o que é isso? Questões escatológicas. Assuntos que dizem respeito ao fim dos últimos dias. Não apenas os meios cristãos, as redes sociais, mas inclusive Globo e outras redes, outros meios de comunicação. Eles têm falado, por causa dessa repercussão que tem acontecido no mundo, sobre: será que estamos próximos do fim? Será que o anticristo está vindo? Será que está próximo? O que está sendo comentado? O que está sendo falado? Isso tudo, é claro que encontra uma base no que nós estamos vivendo nos nossos dias. Como assim, pastor? Nós estamos vivendo dias em que nós estamos vendo muita doença. Na verdade, epidemias, como o que aconteceu agora no ano de 2019, 2020, o Covid e tantas outras doenças que têm surgido nos nossos dias, incêndios consumindo grandes áreas habitáveis, terremotos, incêndio recentemente nos Estados Unidos, aquele incêndio terrível que aconteceu ali, e o episódio mais recente foi a morte do Papa Bento XVI e a eleição do novo Papa Leão XIV. Então, com esses acontecimentos, surgiu mais ainda a questão: será que nós estamos vivendo os últimos dias? E se estamos vivendo os últimos dias, quem será o anticristo? E para você que não sabe o que é anticristo, a Bíblia fala que nos últimos dias surgirão 2 grandes líderes. E você vai encontrar isso, uma base para isso lá em Apocalipse. O texto de Apocalipse vai falar claramente que 2 grandes líderes irão surgir. Ele é mencionado como alguém que surge da terra. E o segundo grande líder é alguém que surge do mar. E por que terra e mar? Quando a Bíblia fala sobre terra, ela está falando sobre a terra de Israel. E seria um poder religioso. Quando a Bíblia fala sobre mar, ela fala sobre nações. O objetivo aqui não é trazer um estudo extenso sobre isso, mas se você pesquisar, você vai entender que quando a Bíblia fala sobre mar, ela fala sobre nações. Então, o líder que se levanta do mar é um líder que vai se levantar das nações. O outro líder que se levanta da terra é o líder que se levanta da terra de Israel. Um é um poder político e outro é um poder religioso. E nós percebemos que muitas vezes na história isso já aconteceu. Presidentes, reis, eles se levantam, mas ao lado deles também se levanta um poder religioso. Isso aconteceu na Rússia, isso acontece nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil. Quem não lembra
Alguns anos atrás, um político famoso aqui no Brasil, e ele também consultava, ele tinha também os seus conselheiros, seus poderes espirituais, ele consultava, tinha até uma casa famosa. Quem lembra daquela casa? Lá em Brasília, alguém lembra? Ah, vocês não estão lembrados. Não era a casa da avó Dinda, mas eu acho que era a casa da tia Dinda, ou coisa parecida. Vocês lembram? Então, poder político, ele está associado também com poder religioso. E nos últimos dias, isso vai acontecer. A Bíblia diz que você levantarão dois poderes, um poder político e um poder religioso. Para quê, pastor? Com que objetivo? Para estabelecer um reino que se opõe ao reino de Deus. O objetivo do anticristo e desse homem chamado falso profeta, porque são dois poderes, é se opor ao reino de Deus. Jesus, quando ele vem estabelecer o reino. Quando Jesus vem, a primeira pregação dele é: arrependam-se, porque o reino está chegando. Amém? Jesus não vem estabelecer uma religião, ele vem estabelecer um reino, para que você faça parte do reino de Deus. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Foi isso que ele veio fazer. Ele veio fazer com que nós nos tornemos cidadãos do reino dos céus. Agora, se Jesus veio estabelecer esse reino, o anticristo, ele também vem estabelecer o reino, mas o reino das trevas, o reino debaixo da influência do diabo. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que o dragão, a antiga serpente, ela dará o seu poder ao anticristo. Ela dará seu poder ao anticristo. Amém? Há também a interpretação, queridos, que esse último Papa, a interpretação que o último Papa seria alguém ligado ao anticristo. Pastor, que absurdo, quer dizer que os crentes ficam falando que o Papa é do diabo, que o Papa vai ser o anticristo. Deixa eu te explicar uma coisa, essa conversa não saiu com os crentes, porque quando surgiu essa história, não tinha nem igreja protestante ainda, não tinha acontecido a reforma. Pastor, então de onde vem essa história de que o último Papa seria o anticristo? De onde vem? Da própria Igreja Católica, do século XI. O século XI, com um bispo irlandês chamado Malaquias. Hoje ele é conhecido como São Malaquias. Ele era um homem que viveu numa época em que a igreja estava enfrentando muita influência do mundo, e ele ficou conhecido por suas profecias sobre os últimos acontecimentos. E dentro dessas profecias, São Malaquias disse que o último Papa seria o anticristo. Agora, ele não falou quem seria o último Papa, ou se seria o último sacerdote ligado ao anticristo. E aí várias especulações têm surgido, desde que eu me lembro. Muitos têm atribuído a alguns líderes esse papel. Talvez o primeiro que o pessoal disse, o mais carismático dentre os papas, foi o Papa João Paulo II. Depois de João Paulo II veio quem? Veio Bento? Veio Bento. Depois do Bento, Francisco. Mas alguns disseram, não, é o João Paulo II. Aí depois disseram, não, é o Bento. Depois disseram, não é o Bento, é o Leão. Agora estão dizendo que é o Leão XIV. Vocês estão percebendo? Disseram que era o João Paulo II, depois disseram que era o Bento, depois disseram que era o Francisco, agora disseram que é o Leão XIV. Não existe, queridos, uma certeza de quem será esse líder, e se realmente será o líder da igreja. Mas eu só estou explicando a você que essa profecia surgiu dentro da Igreja Católica. E hoje, dentro da Igreja Católica, existe um ramo da Igreja Católica que se levanta contra as reformas católicas, porque elas atribuem que o anticristo ou o falso profeta virá do papado. É só para você entender isso. Amém? Então não é algo que pastores inventaram, que a igreja protestante inventou, é algo que surgiu da própria Igreja Católica. Mas existe uma base bíblica.
E qual é a base bíblica? A Bíblia diz que eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceriam. Então a Bíblia diz que o anticristo vai sair do meio da igreja. Por quê? Porque a palavra, eu quero que você preste atenção nisso aqui. O que significa anticristo? O que significa anticristo? Alguém que se opõe a Cristo. Mas a palavra anti, o prefixo anti, significa alguém que substitui, alguém que toma o lugar de. Não é simplesmente alguém que se opõe, mas é alguém que o substitui. E essa é uma das razões, porque um dos títulos do Papa é Vicário de Cristo. Vicário de Cristo. O que é vicário de Cristo? Aquele que substitui a Cristo. Aquele que substitui. E o anticristo é alguém que vai substituir. Mas deixa eu te explicar. Qualquer coisa, qualquer pessoa que substitua a pessoa de Deus, qualquer sistema que se substitua a presença de Deus, é um sistema do anticristo. Qualquer coisa que você se apoie, se torna um instrumento do anticristo. Qualquer coisa que você se apoie, e você acaba se afastando do Senhor, isso acaba se tornando o anticristo, ou um sistema do anticristo na sua vida. Esse anticristo, a Bíblia não fala quem ele será, ou o falso profeta, a Bíblia não diz, ela só diz que ele será eloquente. Lá em Daniel já fala sobre ele. No livro de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, versículo 8, a Bíblia chama ele de o pequeno chifre. Pastor, por que pequeno chifre? Quem já viu aquelas imagens antigas da Grécia, de Roma? Se você já viu que eles têm chifres. E por que eles têm chifres? Porque na mitologia, na cultura antiga, chifre simboliza poder. Chifre simboliza poder. Então ele é um pequeno chifre, porque ele vai surgir de forma sorrateira. Ele vai surgir sem que alguém dê crédito, mas de repente ele tomará o poder. E ele falará de forma eloquente, vai ser uma pessoa boa nas palavras. Ele vai iludir as multidões com o seu discurso, com a sua forma de falar. É impressionante, porque na história muitos anticristos já surgiram, muitos falsos profetas já surgiram. Isso tem acontecido ao longo da história, porque é uma preparação para o final, desfecho final. É uma preparação para o anticristo, o verdadeiro anticristo, ele assumir. Já na época de Daniel, historiadores falam que ele estava falando sobre aqueles que substituíram Alexandre o Grande, que estariam então oprimindo o povo de Israel naquela época. Mas nós temos anticristos modernos. Nós temos, por exemplo, o Hitler. Se você vê um vídeo dele discursando, por exemplo, você vai ver como ele era eloquente e como ele conseguiu enganar uma nação inteira. O povo da Alemanha estava enfeitiçado por Hitler. E interessante que Hitler também usava magia. Pastor, eu não sabia. Ele usava magia, ele usava feitiçaria. Ele era alguém místico. Então você vê que o poder está ligado também, queridos, o poder está ligado também a essa busca pelo ocultismo, por poderes sobrenaturais. Então o anticristo, ele vai buscar esses poderes. Em Daniel ele é chamado de pequeno chifre. Mas João, ele vai chamar o anticristo em João capítulo 2, João 2, versículo 22. João 2, 22. O apóstolo João vai chamá-lo de anticristo. Assim depois, é 1 João 2, 22. Por favor, coloca aí. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e nega o Filho. Nega o Pai, nega o Filho, esse é o anticristo. É interessante que só João usa essa nomenclatura, só o apóstolo João.
E por quê? João é aquele que vai ter a visão na ilha de Patmos, é que vai ter a visão lá do Apocalipse, e ele chama este homem, que Paulo chama de homem da iniquidade, o profeta Daniel chama de pequeno chifre, mas ele chama de anticristo, ou seja, aquele que vem para substituir a Cristo. Quem é Cristo? O que significa Cristo? Cristo é palavra grega para Messias, Machia, do hebraico, que significa ungido, o separado. A palavra Messias significa aquele que foi ungido, separado para tal missão. No caso de Cristo, ele foi separado para a nossa salvação. O anticristo, ele vai substituir, vai tentar substituir para salvar, entre aspas, a humanidade. Mas se você já foi salvo por Cristo, você não precisa de outro salvador. Amém? Você não precisa de outro salvador, nós não precisamos. Mas aqueles que não foram salvos, eles abraçarão um outro salvador. Eles irão abraçar um outro salvador. Veja, por exemplo, 2 Tessalonicenses, eu quero abrir com vocês, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ler esse capítulo. Diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Ninguém se abale com essas coisas, ele está dizendo. Que ninguém os engane, de modo algum, porque aquele dia não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar-se no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Fazendo-se passar por Deus. Não se lembram de que eu costumava falar essas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. Diga, devido. Quem é que vai ser revelado? O homem da iniquidade. Ele será revelado no devido tempo. Ele está encoberto. O espírito do anticristo, gente, já opera, já está operando. Pode deixar o texto. O espírito do anticristo já está operando no mundo, mas ele está encoberto. Mas chegará o momento em que ele será revelado. Continua. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. O que ele está dizendo? Que está faltando uma coisa. O que falta para que o anticristo traga o reino do diabo, ou tente implantar o reino do diabo sobre a terra? Falta que alguém ou algo que o está detendo seja removido. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o diabo quer operar na terra, mas tem alguma coisa na terra que está impedindo ele de operar. Quem está entendendo? Tem alguma coisa que está impedindo, até que esse alguém ou essa coisa seja removida. Quem entendeu? Aleluia! Faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Tem alguma coisa que segura. O espírito do anticristo quer operar sobre a terra, mas tem alguma coisa dizendo: não, enquanto eu estiver aqui você não opera. Enquanto eu estiver aqui Deus será adorado. Enquanto eu estiver aqui o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Mas essa força, esse poder, ele não vai ficar para sempre, ele será afastado. Continua. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos. O que ele vai fazer? Ele vai ter poder, ele vai manifestar sinais, ele vai manifestar o quê? Prodígios falsos. Continua. Bem como toda forma de injustiça, para enganar quem? Os que perecem. Agora,
Uma pergunta que você precisa se fazer: por que que Deus vai permitir que essas pessoas sejam enganadas pelo anticristo? Você precisa se fazer essa pergunta: pastor, por que que Deus permitirá que alguém seja enganado pelo anticristo? Eu vou te responder essa pergunta. Porque essas pessoas, elas não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvas. Elas, quando ouviram o evangelho, elas rejeitaram, elas disseram: eu não quero o evangelho, eu não quero a verdade, eu não quero. Quando alguém diz eu não quero a verdade, o que ela está fazendo? Ela está se abrindo para receber o quê? A mentira. Você entende que Deus só permite tal coisa porque primeiro essa pessoa, ela rejeita a verdade, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Então o anticristo virá e enganará essas pessoas que não acolheram a verdade a fim de serem salvas. Continua. Terminou? Aleluia. Isso está escrito, queridos, em toda a palavra de Deus. Quando o homem endurece seu coração, o Senhor, Ele permite que o engano venha e se estabeleça no seu coração. Paulo chama, nesse capítulo ele chamou de homem da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, ela vem de... Você já ouviu a palavra anomalia? O que significa anomalia? Houve uma anomalia no sistema. Cadê o pessoal? O que é uma anomalia? Anomalia é quando sai da regra, é quando foge da norma. Iniquidade vem dessa palavra, sem regra. Sem regra. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que diz assim: eu não sigo nada, eu não sigo ninguém, eu tenho as minhas próprias regras, eu crio as minhas próprias regras, eu vivo do jeito que eu quero, eu vivo como eu quiser viver, eu faço a minha vontade, eu não me submeto a ninguém. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Iniquidade. É alguém que não tem limites, que não tem regras, que faz a própria vontade, que é o seu próprio Deus. Um dos problemas do diabo é justamente esse, é querer ser Deus. E quando alguém diz: Deus, eu não quero as tuas regras, eu não quero as tuas normas, eu não quero a tua palavra, eu não quero nada, o que você está se tornando? Você está se tornando semelhante ao diabo, porque foi justamente isso que o diabo fez, foi não querer se submeter às ordens de Deus. Então é por isso que Paulo chama esse homem de homem da iniquidade. Ele é chamado de homem da iniquidade. Ele é iníquo porque ele é um transgressor. Transgressão quer dizer, olha, imagina que tem uma linha aqui e alguém diz assim, Deus diz assim, ó, não ultrapasse, e você vai lá e transgride. Você não obedeceu, você não ouviu, você fez o que você quis, você não se submeteu, você se tornou um transgressor, você se tornou um iníquo. E quando alguém se torna iníquo, ela está plantando a semente da rebelião, a mesma semente que habitou no coração do diabo. Eu quero ir com vocês agora em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu não vou dar muitos textos não, senão vai dar muito trabalho depois na célula de vocês, né? Vocês vão ficar preocupados. Mas vamos para Romanos capítulo 1. As pessoas perguntam, pastor, tem outra coisa que o senhor não falou ainda, porque lá em Apocalipse 13 fala da marca do diabo, do selo, do número 666. As pessoas receberão uma marca. Mas pelo que você já ouviu, você começa a entender que essas pessoas só receberão uma marca porque na verdade a atitude delas já é condizente com essa marca. Vocês estão entendendo isso, então? Elas só receberão a marca porque o procedimento delas já demonstra que elas pertencem às trevas. Você quer ver isso? Está em Romanos capítulo 1. Você vai perceber a mesma coisa, Paulo falando.
apóstolo Paulo falando sobre essas coisas. Verso 24. Deixa eu ver aqui. Vamos ler o verso 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Ou seja, você não quer me ouvir? O que Deus faz? Você não quer me ouvir? Tudo bem, faça a sua vontade, faça o que você quiser. É por isso que nós vemos tantas loucuras. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus o entregar aos seus próprios desejos. Quando Deus entrega alguém aos seus próprios desejos, é a pior coisa que pode acontecer. Deus entregou a impureza sexual. Continuando, verso 26. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres, suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O que aconteceu aqui? Em Romanos 1:26, as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra que é o quê? Contrária à natureza. Quer ser mais claro que isso? Por quê? Porque eu não tenho regra, eu faço a minha própria regra. Eu posso sair com um, eu posso sair com outro, eu posso sair com quem eu quiser, eu posso sair com homem, eu posso sair com mulher, eu faço o que eu quero da minha vida. Tudo bem, você tem esse direito. E Deus mesmo vai tirar o freio moral. Deus mesmo vai tirar o freio, Ele vai permitir. Ele permite que isso aconteça. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos um pouco mais à frente agora, verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, fizeram o quê? Desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Deus entregou a esse sentimento reprovado. Estão cheios de toda... Estão cheios de quê? Toda sorte de injustiça. Diga, injustiça, maldade, que mais? Cobiça. Essas pessoas estão cheias de quê? Depravação. Estão cheias de inveja. Que mais? Enganos. São o quê? Para um pouquinho. Você conhece gente bisbilhoteira? Pergunta para o seu vizinho, você conhece gente bisbilhoteira? Está nessa lista, viu? Está na lista, viu? Continua. Caluniadores. Meu irmão, você nem sabe e está falando de uma coisa que não sabe. Isso é uma calúnia. Inimigos de Deus. Que mais? Insolentes, arrogantes, presunçosos. Que mais? Que mais? E quem tem menos de 20 anos para baixo, fala mais forte isso aí para mim, por favor. Não, pessoal de menos de 20, por favor, fala mais alto para mim. Desobedecem? Está na lista. Que mais? São o quê? Desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Não somente pratica, mas fica dando like para quem pratica, fica seguindo em rede social, fica curtindo o que não presta. Pergunta ao seu irmão, você está ouvindo, irmão? Diga para ele, esse tipo de gente, além de fazer, ainda aprova quem faz coisa errada. Mas glória a Deus que aqui todo mundo crente, não fica seguindo o ímpio e dando curtida de like no que não presta. Amém?
Diga para o seu irmão, você é crente, você está lembrado disso, né? Amém? Querido, como é que eu sou da luz? Como é que eu estou falando da igreja? Eu estou falando do reino. Como é que eu sou do reino e eu fico curtindo o que não presta, aprovando coisa errada? Ou então ouvindo a canção, sei lá, eu não conheço, graças a Deus eu não conheço mais as canções modernas. Deixa eu inventar aqui alguma assim canção. Nessa noite eu vou tomar uma cachaça, porque aquela bandida me traiu. Como é que você vai ouvir uma desgraça dessa, ainda vai estar seguindo uma miséria dessa? Diga para o seu irmão, meu irmão, vigie. Amém? Meu irmão, eu não conheço mais essas músicas. As músicas que eu conhecia era aquela do como é que chama? Sei lá, nem me lembro mais. Vocês estão entendendo, queridos? Nós precisamos entender que essas coisas são marcas, só que não estão expostas no braço, na mão ou na testa. Onde é que elas estão? No caráter, no coração. E essas pessoas que têm essas marcas, elas já têm uma inclinação. Deus permitirá que elas creiam na mentira. Quando o anticristo surgir, que nós não sabemos ao certo quando será e quem será, mas a questão não é essa. A questão é a que reino você pertence. Vamos terminar, agora sim, vamos lá para Marcos, capítulo 1. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus mesmo. O que diz a palavra do Senhor? Marcos 1, 14. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está. Arrependam-se e creiam no quê? No Evangelho, nas boas notícias. O reino de Deus, Ele vem implantar o reino. E sabe o que você precisa? Arrepender-se. Arrepender-se é não pensar como o mundo pensa, é não seguir a correnteza desse mundo, porque o anticristo, o espírito dele já está operando na terra. Todas essas características que nós vimos em Romanos capítulo 1 demonstra uma geração que já está propensa a crer no anticristo. Eles darão ouvidos. Lembre que ele é chamado de homem da iniquidade. Ele não tem limites, ele não tem regras, ele faz a própria vontade. Você pode seguir assim, ou pode decidir ser submisso ao Espírito de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Amém? Vamos ficar de pé. Curva a sua cabeça, faça uma oração. Toma uma decisão nessa noite. A que reino você quer pertencer? Jesus veio implantar o reino dos céus. O anticristo virá implantar o reino do diabo sobre a terra. O espírito dele já está operando na terra. Mas você pode fazer parte de um reino eterno. Você pode andar na luz de Deus. Deus não chamou você para condenação. Deus não chamou você para destruição. Deus não chamou você para ser enganado. Aqueles que serão enganados são aqueles que querem ser enganados. São as pessoas que rejeitam a verdade, que amam a mentira. Eles abraçaram a mentira, se tornaram caluniadores, se tornaram mentirosos, se tornaram bisbilhoteiros, se tornaram
desobedientes aos pais e mães, se tornaram pessoas que praticam o mal, pessoas que inventam formas novas de praticar o mal, pessoas invejosas, gananciosas. Se você diz: pastor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida, então o que você precisa é fazer parte do reino. Faça uma oração, diga: Senhor, eu não quero estar no sistema desse mundo. O Senhor não me chamou para estar nesse sistema desse mundo. O Senhor me chamou para fazer parte do teu reino. Eu não preciso do anticristo, porque eu já tenho Cristo. Eu já tenho aquele que é o Cristo, e é Ele que eu abraço. Com a minha fé, é Ele que eu abraço. Se você nessa noite ainda não tomou uma decisão de participar do reino de Deus, tome essa decisão. Não deixe para amanhã, querido. Se você tem ouvido a verdade, você sabe que é a verdade, não endureça teu coração. Toma uma decisão firme hoje. Diga: eu quero hoje fazer parte do reino. Eu quero tomar uma decisão. Pastor, mas eu já faço parte. Você já confessou isso? Jesus disse: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Você precisa confessar diante dos homens que você assume esse compromisso com Ele nessa noite. E eu vou fazer uma oração para te ajudar. E eu peço que, se você deseja fazer isso, faça essa oração comigo. Toda a igreja pode orar, mas principalmente você que deseja tomar essa decisão nessa noite. Diga assim: Pai, me achego a Ti nesta noite, e eu entendo que o Teu Filho veio a este mundo para trazer o Teu reino. Eu creio que Ele morreu por meus pecados, para se tornar o meu único Senhor e o único Salvador. Nessa noite, eu abro meu coração, eu me rendo aos Teus pés. Eu não quero viver com as minhas próprias regras, do meu próprio jeito, mas eu quero ouvir a voz do Teu Espírito. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, e eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero viver todos os dias de minha vida em submissão à Tua vontade. A partir de hoje, seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém. Nesse momento toda a igreja vai estar orando por você, porque você precisa tomar uma decisão hoje. Você ouviu que existem pessoas que rejeitam a verdade, e tem aquelas pessoas que abraçam a verdade. Você pode tomar a decisão hoje de abraçar a verdade. Se essa pessoa é você, levanta a sua mão bem no alto, que eu quero orar por você. Eu gostaria de orar por você. Se você está fazendo essa decisão hoje, levanta a sua mão. Amém, eu vejo sua mão. Amém? Levanta a sua mão bem no alto. Se você está fazendo essa decisão hoje, eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por sua vida. Onde você estiver, levante a sua mão, querido. Nós queremos orar por você. Igreja, esteja orando, por favor. Esteja orando, para que o Senhor esteja convencendo. Eu sei que é uma luta espiritual nesse momento. Eu sei que talvez você venha muitos pensamentos na tua cabeça, mas hoje você pode tomar uma decisão. Hoje, faz um sinal bem alto, levanta a sua mão, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que você é livre. Todos os pesos, todas as cadeias, todas as prisões que te prendem sejam quebradas em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Levante sua mão em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Queremos que você faça parte desse reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém aqui nessa noite, levante sua mão, nós queremos orar. Se não há, nós queremos orar por toda a igreja, para que você não faça apenas parte de uma igreja, mas para que você faça parte do reino. Amém? Mas para que você faça parte. Pastor, eu tenho vontade de ir à frente, mas estou envergonhado. Nos procure no final. Nos procure no final do culto. Mas é importante que você saia daqui tomando uma decisão nessa noite. Em nome de Jesus. Fecha o corredor. Vamos orar de mãos dadas.
importa o que estão falando acerca de A, acerca de B. O mais importante, querido, é você entender se o que há no teu coração é o selo do Espírito Santo, ou é o selo do inimigo, ou é o selo da rebelião. Sonda teu coração e peça para o Senhor: Senhor, eu não quero ter essas marcas, eu não quero ter esse número de coisas no meu coração. Eu quero ter o teu selo, eu quero ter a tua aprovação, eu quero ter o teu Espírito Santo, eu quero fazer a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja, oramos pelo teu povo, que não haja neste lugar, Senhor, nenhum filho da iniquidade, mas que todos aqui sejam submissos ao teu Espírito. Oramos por aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, pela Tudo FM, oramos, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Nós abençoamos essas vidas e nós profetizamos em nome de Jesus que nenhum aqui seja seduzido pelo espírito do anticristo que já está operando nesse mundo, mas que todos nós possamos nos levantar, Senhor, como filhos da verdade, para o louvor da tua glória. Dá, Senhor, uma semana de paz, que essa palavra, Senhor, seja ecoando em cada coração para o louvor da tua glória, e que cada um possamos estar frutificando. Onde nós colocarmos a planta dos pés, a tua presença seja com o teu povo. Abençoamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Semana de paz, em nome de Jesus, queridos. Eu não sou